pregador. É bom fazer essa distinção entre palestra e entre pregação. Muitas vezes ouvimos palestras, e as palestras podem fazer menções de muitos conceitos, muitos princípios, muitas orientações, e tem nelas as suas verdades. Contudo, é muito maravilhoso nos reunirmos na casa do Senhor para ouvir uma pregação, uma palavra das Escrituras. Sempre, desde muito novo na fé, sempre me entusiasmei em ouvir pregações. Minha mãe dizia: vamos para o culto? E eu já perguntava: vai ter pregação? E ela disse: vai. E eu ficava animado, mesmo entendendo muita coisa, mas eu achava bom ver a dinâmica que os pregadores usavam para expor o texto sagrado. Muitas vezes ouvimos pregações no formato temático, aonde o pregador tem um tema e procura na Bíblia os versículos que se encaixam com aquele tema. Outras vezes ouvimos pregações no modelo textual, aonde alguém escolhe um versículo e deste versículo tira as lições do texto. Mas eu já tenho alguns anos, penso que desde 2002, que venho estudando o formato expositivo, que é quando se pega um bloco de versículos e trabalha esse texto, versículo por versículo, às vezes palavra por palavra. E aqui nós estamos diante de um texto que merecia ser estudado versículo por versículo, palavra por palavra. Existem outros modelos de sermões, mas se você puder, comece a estudar as Escrituras, comece a olhar para a palavra de Deus, livro por livro. E por falar em livro por livros, estamos todos lendo a Bíblia Sagrada em 2025. Amém? Estamos lendo. Em qual livro estamos mesmo? Em qual livro? Eu estou num grupo de uma congregação que eles me colocaram lá, no grupo de livro da leitura bíblica. Tem gente que já estava lá para o final dos Reis, outros já estão lá em Salmos. Eu falei: gente, mas vocês estão lendo o momento de leitura. Que bênção, né? Leia a Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E, se possível, estude, né? Estude essa palavra que você está lendo, para entendê-la ainda melhor. Porque essa palavra, mesmo falando de geografia, mesmo falando de história, mesmo falando de cultura, mesmo falando de política, de finanças, de relacionamento, pais e filhos, filhos e pais, cônjuges, o principal assunto é o assunto de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O principal assunto das Escrituras, todos os livros, desde Gênesis até Apocalipse, é aprontando para a obra maravilhosa de Deus através de Cristo para nos alcançar. Por isso que o cristianismo não pode ser tratado como uma religião qualquer, porque as religiões é um esforço do homem para um sagrado, seja ele qual for. O cristianismo não. O cristianismo é uma ação de Deus através de Cristo para nos alcançar. E essa ação de Deus através de Cristo para nos alcançar conta sim com a sua decisão de querer ouvir, de querer se submeter, de querer se entregar
passa por sua decisão de falar assim: eu não posso mais viver como eu estou, eu preciso de uma mudança de vida, eu preciso de uma mudança de mente, de coração, de motivações, e não acharemos algo transformador em nenhum outro lugar. Somente esta palavra aplicada em nossas vidas tem o poder de nos transformar. Alguns logo já são transformados, outros demoram um pouco mais. Lá em Figueirópolis, tinha um moço que demorou a se batizar, porque ele se converteu, mas não tinha forças para largar o cigarro. E falava com o pastor: pastor, eu quero batizar, eu quero ter comunhão, eu quero participar da ceia, mas não dei conta ainda de largar o cigarro. E o pastor dizia a ele: estamos orando por você. Não se conforme com o vício, vai lutando contra. Vai lutando contra. E aí ele foi, até que um dia ele chegou com o pastor: pastor, eu não fumo mais. Eu não estou fumando mais. E o pastor então organizou junto com a igreja o batismo daquele irmão. E aquilo foi uma notícia muito boa para toda a cidade. O fulano de tal se converteu e depois de muitos dias agora se batizou. Outro nome. É o evangelho que vai fazendo com que as pessoas entendam que precisa mudar. É o evangelho que vai fazendo com que as pessoas entendam: eu não posso continuar assim. Muitas pessoas andam pelo caminho da idolatria, porque os deuses que as pessoas criam não os confrontam. Não diz que, olha, você precisa mudar, você precisa largar o pecado. Então, eles criam um Deus, um ídolo, que seja de acordo com a sua própria vontade. Agora, quem diz: eu não quero ídolo, eu quero o Deus verdadeiro, precisa entender que o Deus verdadeiro, ele diz: tem que mudar. Tem que mudar. Tem que abandonar isso. Tem que largar aquilo. Tem que amar os inimigos. Tem que ser fiel nos dízimos. Tem que amar a sogra. Tem que amar o fulano e o ciclano. Este é o Deus Todo-Poderoso. Quem está entendendo, diga amém. Olha para quem está do seu lado e fala assim: está entendendo? Entendendo? E é esse Deus que nós estamos pregando. Este Deus foi quem disse, logo após a sua ressurreição: ide por todo mundo. Quando você se decidir a Cristo, porque enquanto você não se decidir, Ele pergunta se você quer. Você quer? Você quer? Mas depois que você diz: eu quero, aí Ele não pergunta mais se você quer. Aí Ele dá uma ordem. E a ordem que Ele dá para quem disse: eu quero, é: ide. 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 Não está perguntando se você quer, Ele está te dando uma ordem. Ide por onde, pastor? Diz as Escrituras: por todo o mundo. Diga comigo: por todo o mundo. Ide por todo o mundo. Pastor, agora eu vou fazer as malas sair aí para onde aponta o nariz? Não é isso. Mas você precisa entender que por onde você passar, você precisa ter a consciência de que Jesus te mandou com uma missão. Quando você olha para o original desse texto, não é um imperativo, mas é um gerúndio. E quem entende da normativa vai saber que o gerúndio é indo. Indo por todo mundo.
Mas aqui, a situação é que Jesus nos coloca com uma responsabilidade muito grande. Não é só ir, mas indo, pregue o Evangelho a toda criatura. Pregue o Evangelho a toda criatura. Algumas pessoas se recusam a pregar, porque acham que pregar é só esse espaço aqui, onde tem um púlpito com o microfone na mão. Mas eu não sei falar em público. Eu não consigo falar diante das pessoas. E eu quero te dizer que esse espaço aqui com o microfone na mão é o menor tempo durante as 24 horas que passamos. Esse espaço aqui com o microfone na mão não se traduz toda a realidade que Jesus Cristo nos colocou acerca da pregação do Evangelho. Não. A pregação do Evangelho vai muito além disso aqui. Pregação do Evangelho é falar para alguém do que Cristo fez na sua vida. Para ensinar a verdade, precisamos de um pouco mais de tempo de estudo, de pesquisa, precisamos mais de um tempo de terças-feiras, que é o nosso seminário permanente, precisamos mais de escolas bíblicas dominicais, que é a nossa faculdade permanente todos os domingos, precisamos da somatória dos congressos, dos simpósios, das conferências, e tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente aprende vai contribuindo para a nossa aprendizagem e assim termos condições também de ensinar. Agora, sobre pregação, entenda, você que é novo convertido, você pode pregar. Você que aceitou Jesus agora na última humada, você pode pregar. Porque pregar é falar para alguém do que Cristo fez na sua vida. E quem entendeu isso muito bem foi a mulher samaritana na beira do poço de Jacó. Tão logo ela entendeu que quem falava com ela não era um profeta qualquer. Tão logo ela entendeu que quem falava com ela não era um judeu qualquer. Tão logo ela percebeu que quem falava com ela era o Messias. Então ela deixa o que está fazendo e desce para Sicar. E lá na Sicar, sem ter tempo de pregação, sem ter tempo de discipulado, sem ter tempo de teologia, sem ter mestrado, doutorado, graduação de coisa nenhuma, ela chega para os samaritanos e diz: lá na beira do poço de Jacó tem um que contou a minha vida. Oh, aleluia. Só quem está entendendo isso, levanta assim a sua mão para glorificar o nome do Senhor. Lá na beira do poço de Jacó tem um que contou a minha vida. Será se ele não é o Cristo? Olha a inteligência desta mulher nova convertida ao pregar o Evangelho. Ela prega despertando a atenção dos samaritanos. Lá na beira do poço de Jacó tem um que contou a minha vida. Será se não é o Cristo? Como eles também tinham uma Bíblia e eles sabiam que o Messias viria, então eles disseram: vamos lá ver. E quando chegaram, diz as Escrituras, João capítulo 4, que Jesus pregou para eles 2 dias. Meu sonho, pregar 2 dias sem parar. Vamos começar hoje? Amém? Quem anima a terminar terça-feira e o pastor Mexia já prega na terça? Aleluia! 2 dias sem parar.
Quando passaram-se 2 dias, eles chamam a samaritana à parte e diz assim: nós sabíamos dele, de te ouvir falar, mas agora os nossos olhos estão vendo, e estamos vendo que ele é o Salvador do mundo. Só quem está entendendo isso, levanta a sua mão para glorificar o nome do Senhor. Aleluia! E por todo mundo e pregai o Evangelho, não o Evangelho de um judeu, não o Evangelho de um profeta, não o Evangelho, não, é o Evangelho do Messias, do Salvador do mundo, do que tem o poder de transformar a vida de qualquer homem e de qualquer mulher. E isso é tão sério que em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus disse o quê? Sejam minhas testemunhas na Judéia, falando para Samaritana. Sejam minhas testemunhas em Samaria, falando para Judeus. Judeus e samaritanos precisam ser testemunha de Cristo no ambiente uns dos outros, porque esta é a mensagem do Evangelho. O Evangelho apresenta Cristo, o Evangelho apresenta o Messias, o Evangelho apresenta o Salvador, o Evangelho apresenta quem tem todo o poder para transformar, o Evangelho apresenta quem tem todo o poder para libertar as pessoas das drogas, da bebida, da cachaça, da prostituição, da idolatria. O Evangelho tem esse poder. Aleluia. O Evangelho também nos alerta acerca do perigo de rejeitarmos o nosso Senhor. Quem rejeitar o nosso Senhor por impiedade ou por injustiça, se coloca debaixo de ira. É isso que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1 e o versículo 18. Que a ira procede do céu, a ira de Deus vem do céu. E essa ira repousa sobre quem é ímpio e quem vive na injustiça. A impiedade é a prática que rompe o relacionamento com Deus. E a injustiça é a prática que rompe o relacionamento com o próximo. Quem é ímpio e quem é injusto se coloca debaixo da ira de Deus. O salmista disse, e é verdade, Deus é tardio em se irar, mas em momento algum nós encontramos dizendo que Deus não se ira. Pelo contrário, Ele é eternamente amoroso, mas Ele também é um Deus irado. E por que, pastor, Deus é irado? Por causa da sua santidade. Diga comigo, Deus é irado por causa da sua santidade. Um Deus santo que olha para uma terra corrompida, Ele se ira. Porque esta terra corrompida é devido à impiedade e à injustiça. Este Deus que especialmente se revelou em Cristo é rejeitado por ímpios e injustos. Este Deus que se revelou naturalmente na sua criação é irado contra ímpios e injustos que rejeitam a sua grandiosidade, que rejeitam os seus maravilhosos feitos, que rejeitam a sua bondade, porque esta é a missão de Cristo, fazer o bem, fazer o bem. E por causa de impiedade e de injustiça, as pessoas rejeitaram a revelação de Deus naturalmente e especialmente. E para si criaram deuses, ídolos,
destes deuses e ídolos? É justamente porque não querem ser confrontados pelo Deus verdadeiro. Fizeram imagem de si. É até uma ironia. Rejeitaram o Deus verdadeiro, mas não conseguiram ficar sem deuses. Fizeram imagem de répteis. Fizeram imagens de quadrúpedes. Fizeram imagem de aves. E estes répteis, quadrúpedes, aves e a própria imagem são colocados no lugar de Deus. Rejeitaram o Deus verdadeiro. Quem assim procede por causa de iniquidade e de impiedade, quem assim procede por causa de injustiça, de maldade, se coloca debaixo da ira de Deus. Contudo, muitas vezes essa ira, ela não se manifesta com a terra bem. Muitas vezes essa ira não se manifesta com uma bomba caindo. Muitas vezes essa ira não se manifesta com um meteoro atingindo a terra. Não. Muitas vezes quem está debaixo de ira recebe punição do pecado com mais pecado. Não é isso que você quer? Sim, é isso. Então eu tiro o freio. É um bitrem carregado com a capacidade de dizer para o motorista: sai daí do volante, porque eu quero descer a banguela sem ninguém dirigir. Não faça isso, vai ter um acidente. Mas eu quero. Não faça isso. Lá no final da banguela tem uma curva fechada. Um bitrem carregado na banguela sem motorista, vai ter um acidente. E o bitrem diz: não quero nem motorista. E o nosso Deus, quando alguém se posiciona assim, ele diz: é assim mesmo? Você quer se colocar debaixo de ira mesmo? Sim, eu quero. Então Deus sai e tira o freio. Porque a retribuição para o pecado é mais pecado. A retribuição para a maldade é mais maldade. A retribuição para a iniquidade é mais iniquidade. A retribuição para a impiedade é mais impiedade. E estes que não querem Deus confrontando, dizendo que precisa mudar, que criam seus ídolos, Deus diz: você vai consultar a sua madeira e a sua vara lhe dará a resposta. E alguém que recebe uma resposta de um ídolo dificilmente conseguirá sair de lá. E é justamente por isso que Deus levantou a sua igreja, porque tem muita gente debaixo de ira, e nós conseguiremos tirá-los de lá com a pregação do Evangelho, porque o Evangelho de Cristo é o que tem o poder de despertar a fé do pecador, e esta fé lhe faz com que ele se posicione. Eu não quero mais viver debaixo da ira. Só quem está entendendo, só quem está entendendo essa palavra. Por isso que nós pregamos o Evangelho, que tem muita gente por este mundo afora, debaixo da ira de Deus. Na mente deles, Deus está provando tudo, porque Ele faz uma vez, a terra não abre,
Faz 2 vezes, o meteoro não cai. Faz 3 vezes, a bomba não estoura. Deus está provando. Está dando tudo certo. Só que haverá uma eternidade. E essa eternidade vai vir para todos. E quem acha que está dando tudo certo com a carnalidade, quem acha que está dando tudo certo com o mundanismo, quem acha que está dando tudo certo com a divisão, quem acha que está dando tudo certo com a mentira, quem acha que está dando tudo certo, mas tem uma eternidade chegando aí. Aleluia! Glória a Deus. E tudo mostra que esse dia já está chegando. Como pregador do Evangelho, queridos irmãos, pastores, obreiros do Senhor, eu me sinto muito à vontade em dizer: Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Só quem está entendendo isso, levanta assim a sua mão e glorifica o nome do Senhor aqui nesta noite. Eu me sinto muito à vontade em falar aqui nesta noite para a igreja do Senhor: Jesus Cristo breve já volta. Tudo mostra que Ele está às portas. Terremotos, pestes, tsunamis, guerras, pais contra filhos, filhos contra pais. Nós estamos diante de uma verdade bíblica, de uma verdade apocalíptica, que nosso Deus está voltando para buscar a sua igreja, e nós temos que estar preparados para esse dia chegar. Além de estarmos preparados para esse dia chegar, temos que estar pregando o Evangelho. Se enche de coragem e pregue o Evangelho para alguém. Não é opcional, é ordem. Você tinha a opção de não se render. Se Deus usar o critério para a igreja, que só vai subir quem pregar o Evangelho. Porque se é ordem, pressupõe-se que haja obediência por parte da igreja. Ide por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Veja que a limitação não está na pregação. Veja que a limitação não está no Evangelho. Não há limitação para o Evangelho. O Evangelho é o dínamos, é o poder de Deus. E este poder, ele é capaz de se manifestar em qualquer ambiente, em qualquer contexto, em qualquer repartição, seja pública, seja privada, seja em uma família envolvida com qualquer tipo de religião. Este Evangelho tem o poder de se manifestar lá e transformar isso. A limitação não está no Evangelho. O que se vê é que a limitação muitas vezes está na fé. Na fé. E tanto isso é verdade que Jesus falou que quem crê e for batizado será, e quem não crê, a limitação não está no Evangelho, a limitação está na fé. Na fé. Alguns creem, e João diz: está salvo. E outros decidem não crer. João disse: está condenado. Não é a morte que decide quem está salvo e quem está condenado. Não é a morte. O que decide se alguém está condenado ou salvo, diga comigo, fé. Diga comigo, fé.
Quem crê será salvo, e quem não crê será condenado. Tem muita gente que decidiu ser ateu. Não nasceram ateus, decidiram-se a ser. Gnósticos, não nasceram gnósticos, se tornaram, escolheram ser gnósticos. Agnósticos, não nasceram agnósticos, se tornaram. Panteístas, não nasceram panteístas, se tornaram. Idólatras, não nasceram idólatras, quiseram ser. E por causa desta fé ímpia, injusta, que mesmo tendo conhecimento do Deus que se revela especialmente em Cristo, e mesmo tendo conhecimento de Deus que se revela especialmente em Cristo, e também naturalmente na sua criação, decidiram: não queremos este Deus. A limitação que está no Evangelho está na escolha dos homens. Diferentemente de quem escolheu o ateísmo, eu escolhi o nosso Deus através de Cristo. Aleluia. Quem escolheu este Deus através de Cristo? Levanta assim a sua mão e glorifica o nome dele aqui neste lugar. Quem pode levantar as suas duas mãos e adorá-lo aqui neste lugar? Nós escolhemos este Deus através do seu Filho amado, aquele que veio nesta terra, foi para a cruz do Calvário e lá pagou uma conta que não era dele, mas era nossa. Este Deus é o meu Deus. Aleluia. E quem crê, a Bíblia é bem clara que diz assim: e estes sinais seguirão. Eu falando com um moço e ele dizia: pastor, eu quero ver sinais. E eu disse: então vai. Você quer ver sinais? Vai. Quantos aqui nunca viu um sinal de Deus? Um milagre, uma cura? Quantos viram? Eu te desafio aí pregar o Evangelho. Quando você voltar, você vai voltar dizendo: eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Estava numa cidadezinha do Bico do Papagaio, o nome de Ananás. Uma mulher tinha 25 dias com um fluxo de sangue que não cortava. Quando ela chegou, logo alguém trouxe para receber a oração, anêmica, pálida, fraca. Pastor, essa mulher tem 25 dias que tem uma hemorragia aqui no pai. Ela não tem dinheiro, a família não vê mais solução, acha até que ela está com câncer. Mas nós viemos aqui para chorar. Porque os pregadores dizem que Jesus Cristo cura. E eu creio. Pastor, eu quero que o senhor ore, porque os ensinadores ensinam que o senhor cura. Eu também creio. Pastor, faça uma oração, porque a Bíblia que eu li em casa está dizendo que Jesus Cristo curou. E eu creio nesta palavra. E eu pedi à igreja que ficasse em pé. Pedi: irmãos, estenda as mãos para mim. E começamos a orar.
Essa mulher começou a suar, que escorria assim. E quando terminou a oração, alguém me ajudou a levantar. E ela disse: eu estou curada. Você quer ver sinais? Você quer ver maravilhas? Você quer ver prodígios? Então vai. Para de medo, para de se esconder, se apresente para a obra de Deus, comece a se colocar à disposição do Senhor, estende as mãos, impõe sobre os enfermos, repreenda todo o mal, não fique contando história para Satanás, mas expulsa no nome de Jesus e veja os sinais acontecer. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E estes sinais acompanharão os que. Se eu convidar todos vocês aqui para frente.